Uou, fogueira no quintal, uou, e a fé no coração. Vamos abrir o programa falando do Evangelho e do São João. Fala, galera da barca! Mais um podcast. É pra cá? É pra cá? É pra cá? É pra cá? É pra cá, eu acho. Mais um podcast para o nosso Senhor Jesus. Hoje estamos com pessoas maravilhosas aqui. Vocês talvez estejam sentindo falta de Miranda e de Moura. Eles deram férias antecipadas para eles, eu não entendi. Mas Samuel na voz aqui falando com meu amigo Gabriel Barros. Fala, barca, boa pra vocês, mano. Moura e Miranda quiseram tirar as férias antecipadas deles e calhou a nós, né, Samu? Exatamente. Pra gente fazer o nosso último podcast desse semestre, velho. A gente vai ficar no mês de julho agora um tempo sem o podcast. Eu sei que vocês vão ficar muito tristes. A gente também tá muito triste, mas estamos muito felizes porque esse episódio tá fenomenal. Porque a gente tem, né, Samuca, um convidado, velho. Um convidado especial. Exatamente. E assim, antes de falar do convidado, eu acho que tá bem implícito aí o tema do nosso podcast de hoje, que é São João, festa junina, essas coisinhas e tal. Mas se a gente falar de cultura, só tem uma pessoa que a gente tem que chamar, que vocês também já conhecem, já viram aqui inúmeras vezes, que é o nosso querido Daniel Gueiros. Fala, barca, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta na companhia de Samuel e de Gabriel aqui, onde eu fui, assim, muito feliz de ter recebido esse convite que eu mesmo me fiz. Foi muito educado da parte de vocês. Eu me recebi com café, cheguei aqui, tá? Foi uma galera muito receptiva, minha própria equipe. Então, tipo assim, muito obrigado, tô muito feliz de estar aqui. Que massa, velho. E assim, se a gente... Uma coisa é um fato. Chega o mês de junho, a gente só pensa em uma única coisa, que é usar roupa com estampa, né, quadriculada. Se você vegetar aqui a caráter. A caráter. Até o bigode aqui, ó. Eu deixei crescer só por causa desse episódio, tá? Tá vendo, tu? Mentira. Daí Eu também, velho. dançar quadrilha, comer milho, dançar forró, né? Calma. A gente vai falar sobre isso também. Mas calma que junho não é só isso, não. Ontem foi o quê? Ontem? Dia do Love. Dia do Love. Moleque. Amor? Importante, né? Exato. Fez a boa, moleque. E eu, ontem foi o quê? É hoje. E placar de hoje vai ser quanto? Hoje, cara, a gente podia falar sobre isso também, mas vai ser muitos temas se fosse. Eu vi um post, galera, que era quando chega o mês de junho, eu não sei, deram um cara, metade roupa de São João, metade camisa do Brasil, com um buquê na mão ainda. Tá desse jeito esse mês. Mas eu acho que o placar de hoje, uns 2-0. 2-1. Eu queria 3-0, mas eu acho que vai ser 2-0 também. Se Deus quiser, em nome Essa de galera Jesus. bota muita fé no Brasil, eu só boto fé em Jesus. Né? Mas, voltando a esse assunto principal, né? Que é, será que Deus gosta de São João e tal? E já quero começar com uma pergunta. Calma. Tem que Ah. rodar alguém antes. É verdade, caraca. Moleque. Ainda bem que meu convidado conhece. O convidado sabe, mano. Graças a Deus, velho. Então, chama ela. Ei, Não, chama isso. posso puxar? Puxa. Vem, por favor, vinhetinha, papai. Voltando aqui, depois dessa linda vinheta que a nossa comunicação da Igreja Rio faz. Meu Deus, eu queria bater uma salva de palmas. Mas que a pergunta, creio que inicial, e assim, que vai guiar e que não só eu já fiz essa pergunta inúmeras vezes, mas eu creio que boa parte das pessoas que estão assistindo, que é, será que o cristão, ele pode participar do São João? Rapaz, essa pergunta é uma pergunta. É uma pergunta. Bem assim, questionadora, né? Ela questiona várias coisas. Mas se a gente for olhar para a estrutura da pergunta, será que o cristão pode? Será que o cristão não pode? A gente vê que a gente não consegue dar uma resposta para essa pergunta porque a pergunta em si ela tá errada. Não é se o cristão pode ou se o cristão não pode participar do São João.
É a gente entender o que existe por trás de cada decisão da vida do crente. Que basicamente, a pergunta certa talvez devesse ser: será que o cristão deve? Será que o cristão não deve? Porque a gente sabe lá que quando Paulo fala, joga aí na tela o versículo: tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Referência, eu não sei qual é. Mas a ideia é a seguinte: querendo ou não, a gente pode. Se eu quiser pegar esse microfone e tacar na cabeça de Samuca agora, eu posso fazer isso. Faça Com isso não, certeza. por favor. Tanto já que você pediu com jeitinho, eu não faço, não. Mas. Então, tipo assim, esse negócio do cristão pode, não pode, é muito raso, é uma pergunta muito superficial. Quando a gente vai pra a parte mais profunda, é o que tá por trás de cada decisão, o que é que tá por trás do que nos move, do que nos faz fazer o que a gente faz. E. Então, eu acho que, voltando para o que Samuca quis dizer, talvez, se a pergunta for se o cristão deve ou não deve, a resposta é: depende. Porque existe um princípio que norteia tudo que nós fazemos, que é o princípio da glória de Deus. Tudo que a gente faz deve ser para glorificar o Senhor. Amém. Muito interessante, velho. Muito interessante. Quando a gente pensa sobre São João, né, Dani? E aí a gente pode abrir um pouco mais esse leque e a gente falar sobre realmente a cultura, né? A gente, no Brasil, a gente tem essa cultura de festejar o São João, principalmente nós, nordestinos e tudo mais. E aí a gente pode entrar em carnaval, enfim, em outras festas temáticas que a gente tem durante o ano todo. E é muito importante a gente realmente entender de como a gente deve fazer, do porquê que a gente deve fazer, se a gente deve ou não deve fazer. Então, muito boa a resposta, irmão. E eu acho que, tipo, Perdão. a gente consegue ver se o que nos... Rapaz, Foi mal, galera. É rinite. 2020. Eu acho que... se o que... Calma aí. Se Ele o pegou que- desprevenido. Se o que nos norteia é a glória de Deus, a gente deve olhar para o São João e a grande pergunta é: ir para o São João glorifica a Deus? E aí, Samuca? Cara, essa é uma pergunta capciosa, diria eu. A gente já teve aqui na Barca, graças a Deus, algumas oportunidades de falar de o cristão em show, o cristão em algumas Rolês boas- que não rolam, episódio 2 aí, Foi um. um ou eu dois. acho que Quem foi lembra, um, lembra. velho. Eu não lembro. Nossa, foi antigo esse episódio. É só quem é OG. Mas. E assim, cresceu muito, tem uma crescente muito grande na igreja brasileira, daquelas famosas festas Sem João, com Jesus, Sem João com Jesus. Ou, em vez de trazer um tema São João, vem festa junina, que é do mês de junho em si. E inclusive, tem um pessoal aqui da nossa igreja que faz a galera lá do Pier. Eu esqueci o nome da festa. Arrasta fé. Arrasta Arrasta Fé, Fé. isso. Que é muito legal. Mas não muito é oficial, divertido. tá, da igreja, isso. Só... Exatamente. Deixa isso bem calma. claro. Uma galera que faz isso. Não é, a Igreja Rio não faz uma festa junina em si. E assim, como você é uma pessoa que entende bastante de cultura, gosta muito de falar sobre cultura redimida também, você acha que o fato do nordestino, principalmente, porque a gente tá no mês de junho, então, querendo ou não, São João vai ser como fosse esse... É o que a gente vê hoje em dia. Você acha que o fato do nordestino ser muito inserido nessa cultura, isso afeta, então, exemplo, para a igreja que é lá do sudeste, que não lida tanto com essa exposição ao São João, e uma igreja daqui de Recife, ou sei lá, vamos dizer, Caruaru, que é assim, eu como pernambucano, bairrista, acredito que é o maior polo de festa junina do Brasil e do mundo. Você acha que tem que ter um olhar diferente para esses dois públicos, ou a igreja é uma só? Cara, eu diria... eu diria o seguinte: o brasileiro é um só. Então, tipo assim, nós somos seres complexos, multiculturais. A gente... acho que o movimento Tropicália, né? Que tinha aquela ideia de você fagocitar, de você devorar o que é... Tropicália não. É Tropicália? Eu acho que era de Gilberto Gil, Essa galera aí, isso aí. Que você pega todas as suas influências, você mastiga e você devolve. Nem sei Tropicália, não. Eu sei que também, Rapidinho, tipo, gente, deixa eu pesquisar aqui. teve aquele movimento, né, Mangue Beat,
que tentava pegar tudo que vinha influenciando ali da época. Mano, e assim, eu tô falando que parece que eu sou um velho e acompanhei. Desculpa. Tropicália não. É antropofagia cultural. Isso é aquela... Tarsila do Amaral, etc. Não, assim. E é o seguinte, essa ideia da gente devorar todas as influências, as coisas, a gente mastiga, a gente cospe, vomita algo novo. Então, tem até aquela música de Djavan, que ele fala, te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. Porque isso referencia uma entrevista que Caetano Veloso deu. E perguntaram, se você pudesse devorar alguma referência do cinema americano, o que você devoraria? Ele falou, Leonardo DiCaprio. Então, tipo assim, nós como brasileiros, a gente tem esse costume de pegar tudo, de devorar tudo e a gente criar algo nosso. Então, nosso Natal não tem neve, mas tem talvez coqueiro iluminado, tem Agamenon Magalhães, um canal de esgoto com decoração de Natal. Então, tipo assim, a gente tem esse costume de criar o tempo todo coisas novas a partir de tudo que a gente recebe. Isso pode ser bom, mas isso pode ser ruim. O próprio São João, ele é uma festa meio sincrética, né? A gente consegue ver o São João na parte do catolicismo, a gente consegue ver São João em terreiro. Então, o São João, ele é um aspecto dessa mania brasileira de antropofagia, de devorar e de vomitar. Então, estou criando uma distinção entre o nordestino e o paulista, o sulista. Por quê? Nós somos brasileiros, a gente devora o que é de fora, o que é de dentro, o que é de todos os lados. Então, o São João, ele é uma festa que ele vai ter vários elementos, como eu acabei de falar, a questão da terreiro, a questão do catolicismo, a questão propriamente cultural do Nordeste. E a grande forma é o que acontece nesse São João, o que é o São João que você celebra? Ou seja, qual é o seu São João? O seu São João é as festas de adolescente, de terceiro ano, de calorada, de coisa que você vai lá e é bebida até o talo e é pegação e tal. Obviamente você não deve estar no São João, mas não porque o tema é São João, mas porque o que acontece naquela festa, não importa se fosse de Páscoa, não é justo. Não é justo não é santo. Então, a gente obviamente já exclui da lista essas coisas, porque se a gente fosse traçar a santidade como um funil, a gente consegue enxergar que o primeiro nível é o que a Bíblia diz. É pecado, não é pecado. Ou seja, imoralidade sexual é pecado. Bebedeira é pecado. Não tem discussão, não tem questão de sabedoria. Tipo assim, talvez não. Não tem discussão. Não, é pecado, não é certo. Ponto. Aí esse é o primeiro nível. Aí a gente consegue descer mais. São coisas que talvez não convenham. Ou seja, ir para uma festa de São João, que mesmo que não vá ter... mesmo que eu não vá beber, mesmo que eu não vá me embriagar, mas eu tô por lá, não convém, pô. Tá passando um testemunho ruim e tal. Aí tem o terceiro nível de santidade, que é o pessoal. Ou seja, a gente pode lembrar da história de Aquiles, o herói grego, né? Que ele era perfeitão lá, invulnerável, e o único ponto fraco dele era o calcanhar dele. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, todos nós temos um ponto fraco. Então, se eu ir para essa festa de São João, for tocar no meu ponto fraco, não adianta ir. Então, são esses três níveis. Primeiro, que a Bíblia diz. Segundo, como os outros vão enxergar a partir do que a Bíblia diz. E terceiro, o que eu vou fazer, o que eu vou sentir diante de Deus, diante do que a Bíblia diz. Ou seja, a Bíblia é o referencial para os três níveis desse funil. E assim, a gente entra também aquele famoso ponto, né? Que o meu limite é esse. Só que eu só sei qual é meu limite se eu ultrapassar meu limite. Então, eu não consigo saber o que vem depois do penhasco se eu não chegar lá no penhasco e nem que eu bote a cara. Eu já não tô ali mais no penhasco, meu rosto já tá passando. Então, esse tipo de cuidado é um cuidado necessário, né? Com certeza. E é muito interessante que tu tava falando, Dani, eu tava aqui processando um pouco tua resposta. A gente geralmente tem essa visão, obviamente, mais fechada de brasileiro e tudo mais, mas isso é uma coisa do próprio ser humano, né? Isso é muito interessante porque a gente sempre vai adquirir, a gente está inserido sempre em culturas, independente do lugar onde a gente esteja. Eu, por exemplo, lembro, e aí eu posso comentar com vocês, um pouco da experiência que eu tive, transculturais e tudo mais. Eu morei 2 anos no Pará, então a cultura do paraense é completamente diferente da cultura pernambucana em que a gente está inserido hoje, tá ligado? Mas isso não significa que eles não tenham os desafios e os próprios pensamentos como esse que a gente está tendo agora, de que se a gente deve ou não deve curtir o São João, ou ir para alguma festa, coisas do tipo. E aí, igualmente, às vezes só muda um pouco da didática ou o próprio nome da festa em si. Mas é muito interessante a gente ver que até o próprio Deus, ele utiliza da cultura, né, Dani? Perfeito. Tem uma frase, e eu vou achar essa frase agora aqui. Essa frase é de um missionário presbiteriano chamado Ronaldo Lidório. Ele diz o seguinte:
O evangelho é supracultural, pois ele define e explica a cultura, e não o contrário. Ele é cultural, por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. Ele é intercultural, por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. É multicultural, ao ser destinado a todos os povos e línguas. É transcultural, quando é transmitido de uma cultura a outra. E contracultural, pois sempre confronta o homem e sua própria cultura. Então o evangelho ele tem essa relação extremamente complexa com cada faceta da nossa cultura, da nossa diversidade e da nossa unidade. Eu acho que fica uma dúvida, né? Quando a gente trata sobre festas assim, e é importante porque a nossa cultura brasileira, principalmente, a gente, muitas vezes, como ser humanos, a gente busca desculpas para poder fazer coisas da nossa carne. Então, por exemplo, se cria o carnaval. Para que serve o carnaval? Ah, é para ir pro galo da madrugada, é para sair pegando o pessoal, é para bebedeira e não sei o quê. E aí também isso não muda do São João, né? Outras pessoas usam da festa do São João para poder praticar as suas libertinagens, enfim, as suas coisas ruins e que sabem que não são corretas, mas que usam isso como uma desculpa, né? E é muito importante porque eu acho que fica uma linha tênue e é importante a gente definir até aonde é festejar e até onde é partir para a libertinagem. Eu acho muito interessante, porque muita gente tem essa postura de, pô, carnaval não pode, não vou pro carnaval. Mas o São João da Pessoa é tão carnavalesco quanto. Isso. Então, toda a questão aí, de novo, volta para a Bíblia como a âncora das decisões culturais. Ou seja, a gente tá aqui falando de cultura, falando de Cristo, a gente tá num tempo de comunhão entre amigos aqui, vestido de coisas características da nossa terra. Então, nós somos aqui nordestinos orgulhosos. Ele não, ele é paraense, né, do norte. Jamais. Mas a gente tá aqui. E aqui não há libertinagem, aqui não há pecado no sentido de que ninguém tá aqui fazendo nada que desagrade ao Senhor. A gente tá aqui num momento de santidade. Sendo que o seu São João, ele não precisa ser assim, chamar de quadradinho elástica, mas tipo assim, Sim. não precisa ser, só pode São João se for pra falar de Jesus. Não, faça, junte seus amigos, junte sua família. Milho, pamonha, queijo coalho. Paçoca. Paçoca. Pegue as comidas típicas, vá dançar quadrilha, bote um forrozinho pra tocar. Bote bandeirinha quadriculada. Exatamente, tipo, isso aqui são bons elementos, mas aí você vai começar, não, aí você vai botar música terrível, você vai botar bebida pra galera se embriagar, pode ser pedra de tropeço na vida dos seus amigos que não são cristãos. Você vai para ambiente que não convém um cristão estar. Quem olha para você vai pensar, ou essa pessoa tá desviada ou ela nunca foi crente. Ninguém vai imaginar um crente num lugar desse. Então, tipo, não é algo muito cartesiano. Sempre volta para aquela questão que eu falei no início. Isso glorifica a Deus e para esse São João glorifica a Deus. Então, falando o que Samuca perguntou, né? Se pode ou não pode. A grande pergunta aí, no caso, é tipo, não é se pode ir para esse São João, não é se deve ir para o São João. Esse São João, essa festa especificamente com os elementos dela, isso aqui glorifica a Deus. Esse outro evento aqui vai glorificar a Deus. Então a gente consegue ver diversos eventos, sendo que isso não se limita ao São João. O seu Natal ele pode ser pagão e pecaminoso, ou o seu Natal pode ser um tempo de memória e relembrar o sacrifício de Cristo. Sua Páscoa, mesma coisa. Seu Dia de Namorados, mesma coisa. Sua Copa do Mundo, mesma coisa. Porque você vai pra igreja, aí você se junta com a galera pra assistir o jogo da Copa, aí solta o palavrão, peraí. Depois que Vini Júnior erra aquele gol miserável dele. Mas e tipo assim, é um ponto que é indiscutível. Que o momento, assim, sei lá, a gente, se for pegar a origem lá de São João, né? Segundo os mitos e as lendas, sei lá, vem da época da colheita, que ali a galera fazia uma comemoração pra agradecer pelo que eles vieram a ter. Então, a chuva, conseguiram ali, sei lá, bater suas metas na colheita. Eu não entendo muito essa parte de agronomia, mas que hoje, e não vai somente por âmbito do São João. A gente tá falando hoje com foco maior no São João por conta da época, mas para tudo. Tu citou que uma festa da Páscoa, se houver esse tal hedonismo, que é bebedeira, imoralidade sexual, e existe esse tipo de coisa. A gente lida numa cidade, pronto, aqui em Recife, tem inúmeras festas ao longo do ano que vão falar que ali, pronto, na minha época de colégio,
tinha uma festa muito famosa na época da Páscoa. E, tipo, até o nome remetia a uma coisa santa em si. Mas lá acontecia as piores coisas possíveis. Então, assim, a gente tem que, querendo ou não, saber discernir a dádiva divina e o que o mundo em si ele tem a nos oferecer. Então, assim, tu sabe como é o cristão em si, principalmente adolescente, que gosta de tudo mastigadinho, principalmente dessa geração de A. Então, se você pudesse indicar a eles, véi, eu quero aprender a discernir o que é dádiva do Senhor e o que o mundo vem me oferecer. O que é que eu faço? Leia a Bíblia. É isso, galera. Até mais. Valeu, Barca, valeu. Mano, a Bíblia é nosso manual de fé e prática. Ou seja, é um manual de fé, teoria e de prática, de vida. Tem uma pergunta muito interessante que tu fez no início do podcast, que foi: Deus gosta de São João? E é uma pergunta que vocês param pra pensar: o que é que Deus gosta? O que é que Deus não gosta? Como é que a gente vai saber disso? A gente vai pra Bíblia. Tolkien... Não, desculpa. Tanto Tolkien quanto Lewis falavam isso. Eles falavam que a gente consegue ver na história da humanidade diversos mitos. A gente olha pra mitologia nórdica, a gente olha pra mitologia grega, a gente olha pra as histórias de super-herói, Marvel, DC. E Tolkien, na época, ele falava o seguinte: Cristo, ele é o mito verdadeiro. É um mito sobre o qual todos os mitos apontam pra. Então, se a gente for olhar pra essas culturas distintas, a gente consegue ver traços e fragmentos da verdade. Ou seja, não é a verdade completa, mas numa cultura pagã que fazia uma festa da colheita para agradecer aos deuses por ter mandado milho, a gente consegue ver um fragmento de verdade. A gente consegue ver um fragmento de providência, um fragmento de gratidão. A gente consegue ver princípios bíblicos em culturas distintas. E Tiago 1,17 vai falar o seguinte: que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação ou mudança. Toda boa dádiva, toda coisa boa, toda coisa verdadeira é de Cristo. Então, Deus, ele gosta disso. Então, se o seu São João, ele vai ser um tempo de resenha, um tempo de comida, de gincana, de música, por que Deus não gostaria? Deus não é chato, pô. Chato somos nós. Ou seja, quem é chato nessa história são os religiosos. É a religiosidade que fica botando parede, fica tentando enquadrar a vontade de Deus, quando a vontade de Deus não está presa numa caixinha. Então, obviamente, a gente precisa de discernimento, a gente precisa ter consciência das nossas escolhas, tudo que a gente faz tem que ser pra glória de Deus, mas também não pode correr o risco de ir pro outro extremo, e é de ser um chato. Dani, a gente tava reparando, e eu tava reparando na sua resposta agora, e tu tava falando, pô, tem coisas que Deus gosta e massa, podem estar presentes nas festas, seja São João, enfim, qualquer outra festa que a gente tente nomear na nossa cultura. E acho que vem uma dúvida na cabeça e é legal a gente esclarecer isso. Como é que a gente enxerga e aonde a gente enxerga de maneira prática mesmo a graça comum nessas coisas? Então eu sei que tu falou um pouco sobre a comunhão e tudo mais, mas fala um pouquinho mais sobre isso, sobre como enxergar essa graça comum em meio às festas. Cara, eu acho que assim, formulando aqui agora, um bom jeito da gente identificar a graça comum é quando a gente olha pra uma coisa e a gente fala: isso aqui é bom demais pra um coração pecador, miserável, desgraçado, triste, infeliz, pecador, depravado, tudo de ruim, feito meu, ou feito dele, ou feito de qualquer outra pessoa ter feito. Então, as coisas boas, a arte, eu tava vendo, assisti um filme na quarta-feira, inclusive indico aí, acho que vai lançar esse mês ainda, vai estar no cinema. Dia D, de Steven Spielberg, muito bom, filme de alienígena. E tipo, eu saí desse filme, cara, eu saí assim, pô, impactado espiritualmente falando. É um filme sobre alienígena. Mas o filme tem uma cena que um personagem, ele começa a falar assim, pô, a humanidade, ela tá faminta pela verdade. Tudo que a gente quer é descobrir a verdade. E o filme, conforme a verdade de que nós não estamos sozinhos na Terra. Ou seja, não importa se é com alien e tal, o ponto essa é a verdade, nós não estamos sozinhos. Ela é o mote do filme. E quando cada pessoa olha pra essa verdade, ela fica deslumbrada, ela fica impactada, ela fica emocionada. E tipo assim, eu fico, caramba, esse deslumbramento, esse maravilhamento, esse senso de grandeza diante dessa verdade, eu só consigo enxergar isso
quando a gente olha para Cristo. Ou seja, beleza, assim, obviamente, isso fica um papo para outro podcast, mas não existem aliens. Então isso é uma ficção. Mas ainda assim, essa verdade por trás da ficção, de que a verdade é que nós não estamos sozinhos, muda tudo, causa um senso de contrição, de meu Deus do céu. E como isso vem da cabeça de uma pessoa qualquer? Como? Se ela é totalmente pecadora. Como se ela não conhece a Cristo? Graça comum. Então a gente conhece a graça comum quando a gente conhece a Bíblia. A gente conhece o que Deus gosta quando a gente conhece a Bíblia. Tudo volta, sempre a regra, tudo é voltar para as Escrituras. As Escrituras, elas vão apontar para o que é bom, para o que é ruim. Elas são o sarrafo, o padrão. Então é a partir dela que eu sei o que está aquém, o que está além. E assim vai. Isso é muito massa, né, velho? É muito interessante porque, por exemplo, a gente tá falando sobre São João e a gente pode enxergar essa própria graça comum, sei lá, na mesa que a gente partilha. Cada um, geralmente, a gente leva um prato típico. E aí a gente vai partilhar a mesa com aqueles nossos amigos, nossos familiares. E aí a gente vai ter tempo de comunhão, de festa, não sei o quê. Isso é muito importante também. E não só isso, tipo, imagina o trajeto que a pamonha fez. Ela foi plantado milho e tal, e foi colhido. E uma mão, e passa de mão em mão, aí uma pessoa transporta até chegar no mercado. Mano, como isso não é graça? Ou seja, que providência é essa que ela garante não só o início, mas até o fim do projeto? Eu lembro daquela parábola do semeador, que acho que tá em Lucas, posso estar errado, que fala que ele planta, ele vai dormir, ele não sabe como, mas o Senhor faz crescer. Então a gente vê a providência em cada aspecto pequenininho das festas, a gente vê a providência nas amizades, a gente vê tanta coisa. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que uma escolha, uma conversa, uma piada diferente poderia ter impedido amigos de virarem amigos. Então, ele apela para a soberania de Deus, para colocar de que cada amizade que você tem foi totalmente interferência da soberania de Deus. Porque se talvez a gente morasse um pouquinho mais distante, a gente fosse de outra igreja, e a gente não se conhecesse, e todos os nossos amigos seriam outros. Então, o que ele fala é o seguinte, olhe para a providência nos seus amigos. Os amigos que você tem foi escolha a dedo de Deus. É aquele negócio, né, que acontece muito em filme, que é tipo assim, o cara pode viajar no tempo, daí um detalhe, pô, pequeno, bobo, ao momento que ele volta pra realidade dele, tudo tá totalmente diferente, tipo, desmoronado e tal. Mano, a gente poderia entrar nesse assunto muito, que eu sou maluco nessas coisas de tipo, mano, são pequenos detalhes que a gente vive na vida que faria que tudo com que a gente vive hoje fosse totalmente diferente. Se eu saísse de casa 2 minutos antes ou 2 minutos depois, podia ser que eu não tivesse aqui exatamente para estar conversando com vocês. Poderia ser, mano, e a nossa vida vai ser, por isso que eu sou do time que eu não gosto do se, porque a gente já dizia nosso técnico, se minha abuela tivesse roda, ela seria um carro. Exatamente. Então, quem disse foi o Celote, viu, gente? Grande Telote. Técnico do Hexa. Então, assim, a gente às vezes deixa de viver a nossa vida pensando em possíveis possibilidades, né? A famosa ansiedade que chegou devorando a nossa geração. E foi isso. Mas o que eu ia falar também a gente também tá em época de Copa, Dan, e esses momentos de comunhão, eles vêm muito forte. A gente tá tendo a oportunidade de assistir os jogos da seleção aqui na nossa querida Igreja Rio. Provavelmente, quando esse episódio sair, não sei se já vai ter ganho. Já vai ter acabado a Copa? Não. Então, fique de olho. A gente vai estar provavelmente nas oitavas de final. Não, minto eu, vai estar terminando a fase de grupos ainda. Então, fica de olho pra no mata-mata você ver a graça de Deus. Aleluia. Porque vamos precisar, só assim que a gente chega na final. Vejo que és profeta, hein, mas pronto. Isso é muito legal, a gente consegue ver a providência do Senhor em todo o ciclo da Copa do Mundo, que começou caótico. Começou a gente fazer uma análise aqui esportiva. Esse podcast virou um podcast esportivo. Bora. Tipo, a gente, quando você olha para o que o Brasil passou em todo o ciclo dessa Copa, que o Brasil ele vinha de duas ou três eliminatórias sendo líder, inclusive em uma delas, sem perder nenhum jogo, invicto. E nesse ciclo, se eu não me engano, o Brasil foi o terceiro. Ficou atrás do Equador, tá ligado? Então, a gente consegue ver
como o Senhor, ele sustenta, mesmo a gente não tendo fé em nada. E a gente viu isso em inúmeras Copas. Eu não vou dar aqui um papo de esperançoso que a gente vai ser ex. Não, pô, Se é vê- assim como ele levantou juízes, ele levantou um jovem chamado Hendrick. Aleluia. Mas, tipo, então, tipo, a gente, em tudo na nossa vida, a gente vai ver essa providência de Cristo. E na cultura da gente, eu acredito muito nisso. Porque, principalmente, o nordestino, ele tem uma fé que parece que é inabalável, velho. A gente já teve a oportunidade de viajar para o sertão daqui de Pernambuco. Gabriel, ele teve também a experiência de viver lá no Pará. E a fé da gente é o que move. Muitas vezes, pessoas que têm esperança no amanhã melhor. E isso falta muitas vezes na gente que vive aqui na capital, por exemplo. Nossos irmãos de uma banda nordestina brasileira, cujo nome não será falado, eles têm uma música muito boa chamada Porta do Sol. E a lógica por essa música é o seguinte: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu não sei se vocês sabem disso, mas o extremo leste do hemisfério ocidental é João Pessoa, é o Nordeste. Então a gente tem o privilégio de ver a misericórdia do Senhor chegar antes de todo mundo aqui no Nordeste. Ou seja, é no Nordeste brasileiro que o sol nasce antes de nascer nos Estados Unidos, antes de nascer no resto do Brasil. Então, tipo assim, obviamente, isso não tem nenhum significado teológico por trás, mas é um detalhe poético legal. Ou seja, a gente consegue ver que Deus, ele sustenta nossa região, Deus, ele sustenta o nosso país. E falando um pouco do que tu disse na questão da Copa, eu tava... Mano, é muito divertido ficar vendo os vídeos dos brasileiros em Nova York. Putz, eles cantando lá na Times Square, tirando onda com o marroquino. Ítalo Senna, tu visse ali? Não, eu vi... Perdation, Marrakech, Perdation do Brasil. Eu vi foi uma reportagem, era 2 repórteres de uma emissora, não tá pagando, então não vou Não falar. tá pagando. Da emissora, em que ela vai lá falar com a galera, uns americanos em si, e tipo, um americano fala, não, seja muito bem-vindo à América, europeus. A América? Ela faz, eu não sou europeia não, meu filho, eu sou brasileira. E tipo, eu acredito que esse espírito brasileiro é algo que a gente só encontra em nós mesmos, E é sabe? loucura, velho, porque parece que agora na Copa não existe mais esquerda, direita, não existe mais centro, cima, baixo. Parece que todo mundo se uniu e a gente se identifica como nação. Nós somos os brasileiros. Acabou, velho. Então, tipo, essas segregações inúteis, Essa polarização. que em si, né? inclusive boa parte quem cria somos nós. Obviamente, existe sim um movimento anti-evangelho crescente no nosso país. Mas se eles atacam, o nosso papel é apanhar e não atacar de volta. Tem um filme que eu gosto muito, fica aí a recomendação se você tiver mais de 16 anos, que é Vivo ou Morto. É o terceiro filme da franquia Entre Facas e Segredos. E é uma história de assassinato e tal, mas tem um padre, que era um lutador de boxe, mas ele matou um cara no ringue, se converteu e virou um padre. Aí ele tava conversando com outro padre, ele se estressou, pá, e deu um murro na cara desse padre. Aí ele vai ser disciplinado lá, né, pelos cardeais, sei lá. Aí eles ficam assim e tal, falando, olha, você tem que usar esse instinto de lutador, não pra lutar contra a igreja, mas você tem que lutar contra o mundo. Porque o mundo ele é um lobo e nós somos as ovelhas, os pastores. E nós temos que lutar contra o mundo. Aí o padre, ele fica em silêncio e ele diz assim, cara, eu discordo. Eu cedi, ele diz assim, aos meus instintos de carne, quando eu morri eu errei. Mas nosso papel não é lutar contra o mundo, porque Cristo não veio para lutar contra o mundo, Cristo veio para curar o mundo. Aí ele faz assim, não é isso, é isso. É braços abertos, braços pregados numa cruz. Então, a gente parece que a igreja evangélica ela tem essa postura de luta. Eu tenho que lutar contra o mundo. Meu Deus do céu, vai pro São João, vai apanhar agora, vai ser excomungado. Putz, grila. Não, bicho. A gente veio pra curar o mundo, a gente veio pra redimir o mundo. Cristo está fazendo nova todas as coisas. Ele não veio aqui pra chegar e descartar uma criação, descartar um povo, descartar uma cultura. Quando João ele tá no céu e ele olha e ele vê toda a língua, tribo, povo e nação louvando, não é porque tá todo mundo vestido de branco cantando um hino do Inário Novo Cântico. Não. Tá todo mundo lá, do seu jeito, com batuque, com tambor, com dança, com ciranda, com rock, com metal, louvando do seu jeito, porque são todas as tribos, povos, línguas e nações.
A gente vê diversidade, não unidade. E é assim que o céu vai ser, diverso. Cara, muito massa, velho. Gostei da ref do padre. Muito boa. Mano, tipo assim, quando a gente tava falando de Copa do Mundo e a gente falou sobre o Brasil ele se juntar como nação, isso é muito verdade. E eu acho que eu também associo isso um pouco ao cristianismo, velho. Tipo assim, a gente hoje, brasileiros principalmente, e até os próprios jovens, eu acho que a grande maioria, inclusive do nosso próprio país, se considera cristão e tudo mais. Inclusive, boa parte das pessoas tem, sei lá, nas suas bios do Instagram e tudo mais. Muitos dos jovens que estão assistindo a gente agora, por exemplo, podem ter uma cruzinha na bio do Instagram. É muito com um versículo, tá ligado? Ah, o que é que tá dizendo nesse versículo? Pô, esqueci, velho. E a gente tem muito isso, mano. A gente se junta como nação, mas a gente cristão, a gente também se junta nominalmente, se dando esse nome de pequenos cristos. E quando a gente se trata de festas, São João e tudo mais, como que a gente pode associar e aproveitar essas festas de uma maneira que não fira a nossa santidade, que a gente não venha desagradar a Deus e que a gente venha aproveitar essa cultura unidos e tudo mais, mas sem ferir essa nossa santidade, né? O que a gente tem que correr? Huckmacher. Hans Huckmacher era um teólogo, um filósofo do século XX, cristão. Ele diz o seguinte, tem um livro dele que é esse título, né? A arte não precisa de justificativa. Por que essa frase, a arte não precisa de justificativa? Os cristãos, eles acham que existe uma segregação entre mundo secular e sagrado. Então, se um cristão for fazer arte, se um cristão for fazer festa, tem que ser com o sagrado. Então, o nosso São João vai ter que ter lá uma imagem de Jesus. Nosso São João só vai ter que ser forró, gospel, sal da terra. Bote pra banda, inclusive. Nosso São João ele tem que ser gospel. Mas aí a gente volta porque a gente disse, Jesus, Cristo, Deus, não só se agrada do gospel. Ou seja, o secular, às vezes, é sagrado também. Então, quando ele diz que a arte não precisa de justificativa, o que ele está falando em outras palavras é o seguinte, nossa arte, nossa cultura, ela não precisa ser proselitista. Não precisa pregar o evangelho com isso. Por ser bom, já prega o evangelho. Então, tipo assim, quer fazer um São João cristão? Vai botar um forró bom, pô. Depende da música de João Gomes, algumas aí, vai, não vai. Mas, tipo assim, algumas músicas passam, pô. Vai botar, me diz aí, São, que tu gosta de forró. Pô, velho, tem diversos clássicos. Cuidado. Não, tem diversos clássicos aí da cultura nordestina. E, inclusive, era algo que eu ia falar. Tipo, o que acontece muito nessas grandes festas, como eu disse, é um metodismo, é bebedeira, as músicas mais profanas possíveis. Mas tem coisas boas, um bom trio pé de serra, famoso trio pé de serra, uma sanfona, um triângulo zabumba. Tem letras belíssimas de Flávio José, Petrúcio Amorim, que falam da cultura. Tem uma música muito bonita que é Filho do Dono. Não é a de Oruan, tá bom? Eu tô por fora, velho. Não é Filho do Dono, não, na verdade. Mas tem uma parte, não lembro se o nome é esse, mas eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Que ele retrata um pouco do que acontece no Nordeste brasileiro. Tem outras músicas lindas também, como Tarek Mariola, Eu Me Criei. Então, tipo, a nossa cultura, ela tem coisas belíssimas, velho. Belíssimas. E cabe a nós aproveitar disso. Então, não é tocar como a gente já gravou, inclusive, vídeo pra barco. Eu nem lembro que música era, mas era um louvor. Eu tava Zé cantando e eu tava tocando sanfona. E que é legal, é bonito. É o que a gente costuma escutar e viver. Mas, pô, velho, você colocar um bom forró que vai falar ali... Luiz Gonzaga tem diversas músicas muito bonitas e que a gente pode aproveitar isso, né? Tem um poeta brasileiro que ele fez um poema chamado Pazárgada. Ele fala que Pazárgada é esse lugar onde ele pode ir. E ele fala que tem prostitutas bonitas pra gente namorar e tal. E Pazárgada é uma espécie de paraíso hedonista. E se a gente for fazer uma analogia aqui, esse Pazárgada desse poeta é o São João. Ou seja, é um negócio... E sendo que ele fica repetindo uma frase. Lá sou amigo do rei. Aí Jorge Camargo, que é um grande ícone da música brasileira, ao lado de um pastor chamado Gladir Cabral, eles fizeram outra música. E o nome da música é Pazárgada. E a letra diz o seguinte:
Não quero a glória do mundo, quero uma terra melhor, onde o jardim do futuro não cheire a medo e suor. Quero um pouquinho de tudo, tudo que venha do amor. Planta subindo no muro, riso num pé de flor. Vento soprando a jangada e barco no braço do mar. Vou me mudar pra Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá a ternura é a ordem e a lei. Eu quero a verdade da lágrima, não quero o gosto do sal. Quero a alegria da trégua, não quero o gozo do mal. Chega de morte na esquina, cesse a canção do fuzil. Vem uma terra menina, nova versão do Brasil. Que haja alegria nas ruas, festa, folia em que tal. Vou me mudar pra Pazárgada, lá sou amigo do rei. Lá a ternura é a ordem e a lei. Vou para o reino de Atlântida, vou para a terra sem mal, vida não mais dividida e desigual. Vou para o reino de Nárnia, vou para a terra de Oz, onde o ribeiro da paz encontra foz. Ele pega essa Pazárgada, ele pega esse lugar que era um lugar de autorrealização, um paraíso carnal, e ele faz o seguinte: eu não quero essa Pazárgada, eu não quero essa glória do mundo, eu quero uma terra melhor. Mas se Pazárgada tem uma coisa que é verdade, é que lá a gente é amigo do rei. Ou seja, ele começa a pegar esses aspectos do imaginário coletivo, de Atlântida, de Oz, de Nárnia, essa terra distante que a gente está rumando para lá. E é como se ele pegasse esses aspectos e... Inclusive tem uma versão dessa música que eles falam: vou para o reino de Atlântida, vou para a terra sem mar. Aí eu fiquei pensando, poxa, Atlântida, terra sem mar. Por que sem mar, já que é Atlântida? Aí eu me liguei que isso é uma referência a Apocalipse. Quando em Apocalipse ele fala que não vai mais haver mar. Eu fico, pô, significa que não vai ter praia no céu? Não, é porque o mar, ele representava distância, separação. Então, eu não conseguia cruzar o mundo por causa do mar. Então, quando João fala que não vai haver mar no céu, é porque, em outras palavras, não vai mais haver separação, não vai mais haver distância. Então, ele pega elementos de cada cultura, de cada história, de Oz, de Nárnia, de Atlântida, de Pazárgada, e ele junta num lugar que a gente chama de céu, de Nova Jerusalém, de céu na terra aqui. E é assim que eu vejo São João. O São João, ele pode ser uma Pazárgada carnal, ele pode ser um paraíso, onde a gente coloca nossos anseios, nossas tristezas, mas o São João, ele também pode ser um lugar que aponta para o reino que há de vir. Amém, velho. Amém. Que massa. Quando... E aí tu mesmo pontuou de que a gente como cristão, não necessariamente a gente precisa colocar o que a gente chama de sagrado nessas festas. A gente não precisa falar da Bíblia, por exemplo, mas a gente está vivendo e usufruindo dessa própria festa de uma maneira positiva e bíblica, a gente já vai estar agradando a Deus. Mas é possível a gente utilizar dessas festas, dessas temáticas, para poder também pregar o evangelho, que é a nossa missão. Com certeza. Tipo, não é porque a gente não precisa que a gente não poderia. Tipo assim, é porque o problema do crente brasileiro médio é que a gente é meio extremado. A gente fica correndo de ponta a ponta. Então, uma ponta é São João carnal. Aí a gente fala, mas não precisa ser carnal. Aí a gente vai pra outra ponta. São João só pode ser pregando o evangelho. Aí fala, mas não precisa pregar o evangelho. Aí já pra outra ponta. Um São João que ele é autocentrado e tal, onde a gente só fica lá e tal, de boa. Beleza, não tá pecando, mas tá sendo meio que apático. Dá pra gente pregar o evangelho. Não é porque a gente precisa, não é porque... Não é que a gente vai invalidar o São João se não houver pregação do evangelho, mas ele pode ser uma porta de entrada. Então, se você tem um amigo descrente na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho, você pode falar assim, cara, bora pra um arraiar comigo de São João. E ele vai lá, ele pode ter uma palavra de 15 minutos falando por que o São João glorifica a Deus. Isso pode ser, poxa, eu achava que crente não comemorava São João. Eu achava que isso não era coisa de igreja, mas é. Aí ele fica curioso e isso pode ser uma semente plantada para a pregação do evangelho no coração dele. Então, se de um lado não precisa ser um púlpito, do outro lado, todo lugar que a gente vai é um púlpito. Então, a gente não precisa desvirtuar o São João, porque reduzir o São João, reduzir a cultura a um púlpito de pregação do evangelho, é você tirar, é você simplificar demais. Ou seja, é muito bom pregar o evangelho, mas é muito mais que isso. É um jeito de glorificar a Deus, é um jeito de edificar o coração. Mas não é porque eu posso edificar o coração e glorificar a Deus que eu não vou pregar o evangelho. E assim também, né? Tipo, o cristão, ele não deve somente comemorar o São João, comemorar, sei lá, o que seja. Ele tem que comemorar o dia a dia com o Senhor. Então, o que não falta é a oportunidade da gente pregar esse tal evangelho. Hoje, Copa do Mundo,
A gente vem vivendo isso de 4 anos. Esse ano nós teremos também eleições presidenciais e de engraçado, governador. essa união da Copa vai durar até julho. Até dia 19 de julho. Porque já é agosto guerra. vai ser briga de faca já. Já é guerra. Porque, e assim, a gente tem, esse ano em específico, inúmeras oportunidades de estar falando de Jesus, de estar pregando o evangelho. E cabe a nós estar usando isso. Porque isso que tu falou, tipo, boa parte aquela famosa pergunta, né? E crente faz isso? E a gente tem que mostrar que a gente pode sim estar se juntando para comer milho, a gente pode sim chegar e dar sua opinião política. O cristão, ele não deve ser apático ao que acontece no mundo. Isso é um grande problema. O cristão que se omite da geopolítica mundial, o cristão que se omite da cultura. E a gente tem essas oportunidades para estar falando de Jesus. E, tipo assim, tem uma história de uma pessoa, que eu não vou falar quem foi essa pessoa, mas ela tava lendo... Vocês conhecem essa pessoa? Ela tava lendo um livro de Rubem Alves. Rubem Alves, pra quem não sabe, era um pastor presbiteriano que apostatou. Não é mais cristão. Ele virou um filósofo universalista, meio loucão das ideias. E essa pessoa estava lendo o livro de Rubem Alves. Aí chegou um pastor do seminário que ele fazia parte. Basicamente fez assim: oxe, e crente lê Rubem Alves? E a resposta dele foi: crente lê tudo. Porque, cara, Paulo, quando ele vai lá em Atos 17, ele vai para Atenas e começa a falar que ele estava esperando uma galera chegar em Atenas. Aí, primeiro, ele vai pregar primeiro ele se irrita e fica enfurecido com a idolatria da cidade, primeiros versículos. Ele olha para a cultura e ele fica: caramba, isso está errado. O que ele faz? Ele começa a pregar na sinagoga todos os dias e também na praça. Na praça era o lugar de troca de ideias, informações, filosofias e ideologias. Então é equivalente a Paulo pregar na igreja e na internet, na igreja e na faculdade, na igreja e na escola. E ele começa a pregar e a galera fica: oxe, o que quer dizer essa tagarela? Que loucura é essa? Aí eles ficam interessados pela conversa dele. Eles pegam ele e levam ele pro Aerópago. Isso. E lá eles começam a interrogar ele. Que negócio é esse de ressurreição de mortos, de deuses estranhos? Aí ele fala assim: senhores atenienses, eu vejo que em tudo vocês põem grande devoção e tal. Ele aponta para um altar que está vazio e ele fala: esse altar está escrito aqui, ao Deus desconhecido. Porque eles eram tão idólatras que eles queriam garantir que não estavam esquecendo de nenhum Deus. Tinha até um ditado na época que falava que era mais fácil você trombar com um Deus do que com um homem em Atenas, de tanta estátua que tinha. Ele fala: esse Deus que vocês adoram é o meu Deus. Esse Deus desconhecido, ele é maior que todos. Só que ele não para aí. Parece que toda vez que a gente lembra de Atos 17, a gente só olha para esse ponto. Mas ele continua. E ele começa a falar: pois nele nos movemos e existimos. Aí ele cita Arato, eu acho, que era um poeta também, que fez um poema para Zeus. Ele pega o poema que ele fez para Zeus e ele fala assim: isso aqui não é para Deus não, isso aqui é pro meu. Aí depois ele pega o cara que era de Creta, que eu esqueci também o nome dele, ele cita outro poeta grego, que também fez outro poema para Zeus e ele aponta para Cristo. E ele começa a falar: e Deus ele não habita em mãos humanas. E por que ele fala isso? Porque os atenienses queriam prender deuses em pedra. Então o que ele faz? Ele conhece a cultura, ou seja, ele não é uma pessoa alienada que não lê, ou seja, não é uma pessoa que não lê Rubem Alves. Paulo estava lá lendo Rubem Alves, tanto que ele sabia os poemas gregos, ele sabia os poemas seculares. Então, tipo assim, veja, eu não conheço Oruan, mas eu sei que Oruan fala besteira. Então, tipo assim, eu obviamente eu não vou ficar me alimentando disso, mas eu preciso saber quais são as dores do mundo, porque eu preciso confrontar o mundo nessas dores. Ou seja, Paulo ele conhece o poema feito para Zeus para poder falar na cara do ateniense: você fica tentando prender um deus em mãos humanas. Ele usa a cultura secular contra o próprio secularismo, porque toda cultura contém fragmentos da verdade. Dan, pra gente tá se encaminhando já pro final, tens algo a falar? Pode seguir, irmão. A gente tá encaminhando pro final. Você lembra qual foi a pergunta inicial? Se Deus gosta de São João. Eu quero saber o que você diria pra algum adolescente, alguma pessoa que viesse perguntar pra você: ô Daniel, Deus gosta de São João? O que é que você falaria? Cara, boa pergunta essa. Se uma pessoa chegasse diretamente, eu ia falar o seguinte: Deus gosta de... Eu ia responder com outra pergunta: Deus gosta de que São João? Essa é a ideia, ou seja, a gente volta
para o princípio que norteou tudo que a gente conversou aqui, que é a glória de Deus. No fundo, sempre vai se resumir a glória de Deus. E como eu disse, a gente não pode ser alienado. A gente não pode estar longe da cultura sem saber. Obviamente, se isso te faz pecar, não vá para São João, não vale a pena. Se o São João te faz pecar, Deus não gosta de São João para você. Mas se o São João me edifica, Deus vai amar o São João para mim. E se para tu é uma plataforma de evangelismo, Deus ele vai te usar através de São João. E se para tu teu São João é com bebedeira, Deus ele vai odiar o São João. Então, Deus, ele não Deus, ele, a relação dele nunca vai ser com a coisa, e sempre com o coração. Então, Deus, ele sempre vai estar olhando, e aí, o seu coração diante disso? Ou seja, um filme, ele pode ser pecado para mim, mas pode não ser pecado para você. Obviamente, tem coisas que são pecados universalmente, eu reitero isso. Não vá para São João que tenha bebedeira, não vá para São João que tenha droga, música ruim, tipo, tudo isso aqui sai do campo da sabedoria bíblica, sai do campo do discernimento e entra no campo de que isso é pecado, claramente. Ponto. Amém, velho. Amém. Então, assim, a gente, recapitulando de forma rápida, a gente conseguiu ver como o cristão, ele tem não somente a oportunidade de mostrar para o mundo como viver com a fé sólida e em uma cultura tão forte, mas como também viver isso. Então, eu me recordo de alguns momentos, geralmente, assim, essa época do ano, eu gostava muito de ir para Gravatá, Caruaru e tal. E na minha casa, eu tenho um exemplo, que é meu pai, que o homem que gosta de cultura em si, velho, de verdade. E já acordei inúmeras vezes com ele escutando Chorinho na TV. E ele gostava, eu tenho uma família em Caruaru, então a gente gostava bastante de ir pra lá nessa época do ano. E teve um momento, eu como um bom pequeno fariseu, meu pai fez: Samuel, vamos pra Caruaru esse final de semana? Fiz. Fazer o que lá em Caruaru, banho? Ele: não, rapaz, vai ter show lá de Flávio José, sabe como é bom e tal. Eu fiz: o que é que eu vou estar fazendo lá? E, assim, com toda a sabedoria do mundo, ele soube contornar, assim, apesar que eu mesmo sendo pequeno não tinha os melhores argumentos, né, também pra tentar embater ele, mas que algo que ficou marcado no meu coração, que ele fez: meu filho, a gente tá indo pra lá pra escutar música boa, não é pra fazer nada além disso, não. Então, a gente tem que viver o que Cristo nos oferece em si. Cultura redimida é algo que foi muito difícil pra mim, pra eu aprender a lidar com isso. Sou uma pessoa, eu era muito cabeça fechada, então cultura redimida, ai meu Deus do céu, de novo esse papo e tal. E conseguir ver essa mudança em mim também me traz um pouco de alegria, que é Deus, ele nos dá a oportunidade de viver com ele em todos os momentos possíveis. Então não é necessário eu segregar o momento que eu vou estar com meus amigos para o momento que eu vou estar em si com o Senhor. Meus amigos aqui da Rio me ensinaram bastante isso, Daniel, Arthur, que é... Cara, Samuel, vem viver esse momento que eu falava: galera, peraí, bicho, tipo, amanhã, sei lá, sábado à noite, e a galera querendo fazer uma coisa amanhã. Eu chamando ele na segunda-feira à noite pra ir pro cinema, dizendo que tinha que estudar. Que miserável. Mas, tipo, galera, sábado à noite, galera, amanhã de manhã tem culto. E, mano, aproveita agora e amanhã de manhã vai pro culto com sono, não vai dormir no culto, não. Acaba deixando bem claro aqui. Não vai dormir no culto, que se você não aguentar dormir tarde no domingo no sábado e no domingo você for dormir, não faça isso. Nós aqui conseguimos e não dormimos no culto, deixando isso bem claro. Toma um café. Ui, achei que tava caindo, meu Deus. Toma um café reforçado. Então, reformado. Então viva esse momento com seus amigos, né, Biel? Com certeza, velho. Foi muito massa, acho que o papo que a gente teve. Dan, obrigado, velho. Tamo junto, por todas as pontuações. Foi muito bacana. Eu acho que talvez tenha tirado uma boa dúvida da galera que tá assistindo a gente. Inclusive, minhas próprias dúvidas que eu pude abrir aqui, velho. Deus, ele tem o seu plano soberano. E é interessante porque ele também usa a própria cultura, né? E isso nós, como pequenos cristos, também devemos fazer, velho. É muito interessante porque eu me lembro, acho que do primeiro versículo que Dani comentou aqui
pra gente de que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém, é interessante porque o próprio Paulo, ele tá usando uma frase que era conhecida pelo próprio contexto, pelos próprios coríntios, eles que falavam isso. Então, é muito interessante que em toda a Bíblia a gente vê os processos de tanto Deus quanto os seus escolhidos, o seu povo utilizando da cultura, e não vai ser diferente com a gente, né? A gente pode enxergar a graça comum em meio ao São João, em meio às outras festas, mas isso sem descartar a autoridade de Deus, a nossa santidade e saber quando a gente deve, por que a gente deve, se a gente deve e de que maneira, né? E se eu posso deixar alguma coisa aqui pra sintetizar tudo que a gente conversou, eu falaria o seguinte: pare de dividir o mundo entre gospel e secular e comece a dividir o mundo entre bom e ruim. Porque Amém. tudo que é bom vem de Deus. Ai, Daniel, como é que eu sei o que é bom? Se é bom, glorifica a Deus. Ah, Daniel, como é que eu sei se glorifica a Deus? Cadê ela? Tá aqui, ó. A Bíblia. Vai ler a Bíblia. É aquele negócio, né? Redimir a cultura em si exige discernimento, mas discernimento exige maturidade. E maturidade você só consegue Lendo a ela. Bíblia. lendo a Bíblia. Poderosa. Mas é isso. Muito obrigado, Dan. Você que é uma pessoa aqui de casa. É, mas é isso. Volte Então, sempre, irmão. Obrigado. Nosso último podcast Do semestre. do semestre Caramba, velho. passou voando. Mano, Foi muito Se eu rápido. pudesse, eu ficava aqui. Horas conversando. Passou voando. E mais próximo semestre... Temos mais, hein? E olha, a gente tá Chama, planejando papai. umas coisas pro próximo semestre. Vai vir coisa boa. Vai, fala. E como a gente estava dizendo, né? Esse ano a gente tem diversos assuntos legais a retratar, política. Rapaz, se a gente. Assim, é uma questão de urna mesmo, né? De eleição. É a predestinação aí. Mas é isso. Então, é isso, né? Calma uma coisa, se você gostou desse podcast, lembra de curtir, comentar e compartilhar. E se liga que o Fala Barca, esse ministério aqui, ele não tá preso ao podcast, tá? A gente lança no nosso Instagram, a gente tem uma série de posts chamado Espelho. Ontem a gente lançou um pro Dia dos Namorados, que você que tá aí sofrendo precisa aprender. bom, Eu velho. ri muito, bicho. A galera quer carta, tem carta de Paulo pra ler, pô, né? Fogo. Tá carente, liga pra Moura, liga pra Ariel também, que já falou isso pra Não liga gente. pra mim não, que eu namoro. Inclusive, Moura falou que pagaria brigadeiro. Moura, eu quero meu brigadeiro, tá bom? Trocar de namoro, não Fique pode. aí, ó. Mas tu que tá noivo, não pode pedir brigadeiro também. Pra não. amor eu posso. Pode, eu chamo que... Aqui, ó, 3 brigadeiros, disse Moura. E, além do espelho, a gente também tem o Fala Cultura. A gente já analisou filme, a gente já analisou música, a gente já analisou livro, e o último que a gente analisou foi sobre a Copa do Mundo. E, meu irmão, essa Copa do Mundo aqui tem um significado gigante pra sua fé. Se liga nisso aí, hein? E além disso também, se você quiser uma indicação de filme, série, livro, Fala com a gente. fica de olho também nos stories, que ontem João Lucas mandou um vídeo com a barbinha dele, que já tá Foi. crescendo. Papo reto. Mano, de verdade, muito legal. 10 coisas que eu odeio em você, ele indicou, velho. Foi. Muito Bom bom filme, filme, velho. Oh, que cara romântico. Que cuti-cuti. Foi ainda- E ainda mandou um salve pra noiva dele. O cara, ele foi no momento certo, Dia dos Namorados. Foi. Inclusive, também, assim, não sei se as pessoas que estão vendo seguem ele, mas ele postou uma sequência de story meio que eu misturei de rir. de edição Foi muito com- bom. Depois eu te mostro quando acabar aqui. Mas é isso, galera. Fala Barca. E é isso, Dan. E é isso, galera. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Eu sei que eu sou convidado, mas eu tô só encerrando aqui essa temporada nossa de Fala Barca. Então, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. E, por favor, falem com a gente. A gente quer ouvir vocês. Nós somos aqui, assim, nós não estamos distantes, nós estamos bem pertinho. Então, se você tá no nosso grupo de WhatsApp da Barca, se você encontrar a gente no sábado, no domingo, fala, velho, tu devia analisar tal filme, devia analisar tal série, tal livro, tal música. Eu tenho dúvida sobre tal assunto, a gente quer ouvir vocês. Esses temas aqui, eles não são Também, fixos. temas de podcast também, De né? podcast, certeza. exatamente. Se quiser, pô, eu tô aqui, queria fazer um podcast sobre aprender a evangelizar. Queria um podcast sobre drogas. Não sei porque eu pensei nisso. Mas enfim, Talvez a sua dúvida vire um podcast, velho. só aí, não ó, vai virar um fica aí a podcast. chamada. Inclusive, se for, a gente manda um salve pra você, hein? Mas é isso, galera. Agora bora que hoje tem jogo. Amém, bora Amém. que Bora, Brasil. já deu a hora aí, Gabriel disse que vai pagar o almoço da gente hoje. Quem é esse Gabriel? Vai, falou. Valeu.